ele teve de nascer do parto virginal para tirar a maldição, o antídoto. Está vendo o que eu quero dizer? Então, teve de ser sexo. Ele provou isso em sua própria vinda. Ele veio não pelo desejo sexual, mas através do parto virginal. E ele mudou a sua máscara de Jeová para Jesus, a fim de fazer a obra redentora, entrar no drama que ele estava representando em Deus na cruz. Então, Deus pôde fazer isso, porque Deus é criador. Mas o plano de Satanás sempre foi entrar também na raça humana. Mas só que ele não podia fazer dessa forma, né? Ele não é criador. Então ele teve que usar essa serpente, que não era um réptil ainda. Era o elo entre o chimpanzé e o homem. Porque Deus começou a criar a vida desde o mais baixo. E foi indo, né, na ordem dele. E quando chegou no chimpanzé, ele criou a serpente ali, que era um ser que era igual ao homem. Tinha até lugar para uma alma, mas em vez de dar lugar para Deus atuar, deu para Satanás. E Satanás, através da serpente, conseguiu hibridizar a raça humana. Hibridizar a raça humana. E em Gênesis 3:20 fala que Eva, a palavra Eva quer dizer a mãe de todo ser vivente. E a ciência já tem descoberto isso, parece que foi no ano 1980, que a nossa origem realmente veio de uma mulher. Mas de uma mulher, né? Mas quando chega na parte do masculino, né? Então ali eles veem que houve dois seres lá atrás, né? Então a raça humana é uma raça híbrida, né? Misturado com o animal e o ser humano. Amém, Senhor. A serpente era o único sangue original compatível com o sangue do ser humano. O único animal que poderia engravidar a mulher era a serpente. Era a serpente. Porque o ser humano pode ser negro, branco, amarelo, precisar de sangue, né? Qualquer um pode doar um para o outro, né? E salva a vida da pessoa. Agora, os animais não tem como fazer isso, né, com o ser humano. Porque é outro sangue, é outra... Caim teve toda a característica animalesca da serpente. Na forma física dele, grande, alto, belo, bonito, era da serpente. E a característica espiritual era de Satanás. Ele era o filho do maligno. Caim chegou a perversão diabólica, a tal perversão que ele discutiu com Deus. Seus filhos hoje também questionam a palavra de Deus. Ali quando Deus falou, cadê Abel? Ele falou, eu sou babado, meu irmão. Agora, a pessoa, o ser humano encarar Deus dessa forma, é que o sangue dele, ele clama a mim desde a terra. E Caim ali encarou a Deus ali, né? Então mostrou que ele realmente nunca foi filho de Adão. Não há um lugar na Bíblia que fala que Caim foi filho de Adão. E se você pegar ali, a Bíblia fala que, ali em Judas 1,7 fala que né, Judas 1,14. Judas 1,14 fala quem foi que foi arrebatado mesmo lá atrás? Enoque. Ali fala que Enoque foi o sétimo depois de Adão. E se você colocar Caim como filho de Adão, ele seria o oitavo. Então iria contradizer a Bíblia. E aqui em Gênesis 5 nos fala que Adão gerou Sete. Adão 7 gerou Enos, 3. Enos gerou Cainã, 4. Cainã gerou Maalalel, 5. Maalalel gerou Jered, 6. E Jered gerou Enoque, que é o sétimo. Né? Então a noiva será arrebatada, a igreja será arrebatada na sétima era, o sétimo. Os 6 morreram, mas o sétimo, a igreja será arrebatada.
Por que ele foi colocado Abel? Porque aqui está falando de geração, e Abel não teve filhos. Né? Ele foi morto por Caim antes, né? Antes de... Agora, Caim era o primogênito. Né? Se Caim fosse filho de Adão, ele seria o primogênito. Então ele teria que ser colocado aqui, porque Caim teve filhos. Mas não foi colocado aqui. Se você ver aqui a geração de Sete, né? Adão gerou Sete. Já pula para Sete. Amém. Sete teve filhos. Então, Adão, Sete, não é colocado aqui Caim. Em lugar nenhum na Bíblia é colocado Caim como filho de Adão. Você percebe então que a coisa é perfeita. E se você for em Lucas também, Lucas 3 também, é a mesma coisa. Lucas capítulo 3. Né? Aqui está, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Lucas 3. Aqui fala, né, no versículo 3, capítulo 3, versículo 37. E Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Mahalalel, e Mahalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus, tá vendo? Ou seja, não é colocado Caim em parte alguma como filho de Adão. Por quê? Porque não foi, ele foi filho da serpente. Foi filho da serpente. Vamos ler aqui um pouquinho na mensagem A Semente da Serpente. Pregado em 58, onde está escrito em 114. Agora, como foi que a semente da semente passou pela arca? Porque todos morreram ali, não morreram no dilúvio. Só ficou ali Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E Adão era filho de Deus. Como que a semente de serpente passou pela arca? Vamos ver o que a Cumana nos ensina, nos revela sobre isso? Porque toda a revelação, gente, tem que vir através de William Branham, o profeta da era. A revelação não vem através de homens, de doutores, teólogos, pastores. Não, mas através do profeta da era. Amém. Quem sabe como que a semente passou pela arca? Levante a mão. Como que a semente da serpente passou pela arca? Se ali acabou tudo, Deus veio. Porque ali... As 2 sementes ali vieram, não é mesmo? A semente de Sete e a de Caim. E a de Caim é a semente inteligente, por quê? Porque é o animal mais astuto que tem, é a serpente. Por isso que os filhos das trevas são mais inteligentes, eles são mais astutos do que os filhos de Deus. Ali o descendente de Caim, que eram os filhos dos homens, né, de Caim, era aquela pessoa que mexia com o ouro, com a ciência, que mexia com a prática, fazia as coisas. Já o descendente de Sete era pessoas que não importavam muito com essas coisas não, eles queriam mais saber de fazer fazenda, de cuidar da terra, dos animais, pessoas mais simples. Amém. E aí quando se misturou ali as 2 ali, os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitos e se uniram com eles, né? E tem doutrina heresias que falam que ali em Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitos e se casaram com elas, tiveram filhos gigantes, eles falam sabe a besteira que eles falam? Que eram anjos. Que tolice, como é que o anjo vai ter relação sexual com o ser humano? Anjo não é Deus, gente. Somente Deus pôde fazer um corpo ali para ele ali e se tornar um homem na terra. Amém. Como é que anjo vai ter capacidade de se tornar um homem? Que tolice, né? E tanta igreja hoje que ensina essa besteira aí, que os anjos viram as filhas do ser humano na terra, acharam bonito e quiseram fazer sexo com as mulheres. Né? O sexo sempre foi o Deus desse mundo, né? Satanás sempre atuou através do sexo. O sexo foi uma perversão, porque não era para os filhos nascer através do sexo, era para nascer igual Adão e Eva nasceram, que foi através da palavra falada. Mas como o pecado entrou ali, Satanás veio através da serpente e derrubou o homem, então todos que nascem de mulher agora é de poucos dias e nascem para a morte.
porque isso é o caminho da morte. Mas Jesus veio, o antídoto, e deu a vida por nós no Calvário, e restaurou nós novamente. Amém. E nós vamos vir agora através do quê? Na ressurreição? Como veio Adão e Eva, sem participação do sexo. Mas nós viremos na ressurreição novamente. Né? Do pó da terra. Nada mais de sexo. Sexo é morte. Então aqui na mensagem da semente de serpente, no seu parágrafo 114, o Montblanc nos fala: a melhor interpretação do hebraico para astuto, né? Foi colocado serpente, significa M-A-H-A-H, ma. Significa ter um verdadeiro conhecimento do princípio da vida. Né? Que inteligência que a serpente era. Você conhecia essa coisa toda, ele tinha um perfeito conhecimento. Agora, vamos observar isso por um momento. E ele é inteligente, astuto. Mesmo assim, ele é chamado de a serpente. Mas recorde, ele era a coisa mais inteligente que havia e mais parecido com o ser humano do que qualquer coisa que havia no campo. Mais próximo do ser humano. Ele não era réptil. A maldição fez um réptil. A Bíblia diz que ele era o mais belo de todos. Né? Mais belo. Até hoje você vê isso, né? Você vai no zoológico mesmo, né? Você não vê fila em lugar nenhum, mas quando chega lá na serpente, você vê fila. Né? Você vê fila. E os doutores que estudam a mente do ser humano falam que aquela ali é uma atração sexual. Né? Uma atração sexual. Ninguém percebe, lógico, uma coisa lá no subconsciente do ser humano. Mas até hoje você vê a serpente, aquelas cores dela tão belas. Né? Então você percebe que a coisa é sexo, né? É sexual. Também aqui no 136, o Montblanc nos fala que aqui vem Caim. O que ele é? Ele é um homem de negócio, astuto. Ele cultiva os campos, inteligente, vivo, religioso, muito religioso. Observa os seus atributos agora. Simplesmente movam comigo por mais alguns minutos. Aqui vem ele sabe que tem ética. Ele deseja ir à igreja, ele constrói para si uma igreja, faz uma oferta, faz um altar, coloca as suas flores. Está vendo? A semente de serpente também é religiosa. A semente de serpente gosta da dízimo também, Eles vão todo dia lá, todo mês com o dinheirinho lá, dão dízimo ali no tabernáculo ali. Ou qualquer outra igreja, eles vão lá e dão dízimo todo mês. Não, mas Deus não aceita dízimo entregue em denominação, gente. Deus só aceita dízimo numa porta. Amém. Ele colocou seu nome nessa porta. E que porta é essa? É seu filho. Que é a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém. Eu só aceito o dízimo que você entrega nessa porta onde está a palavra completa, total. Não essas portas que falam que Cristo já voltou em 63. Não essa porta que fala que nessa era foi filho de Deus, não filho do homem. Não essas portas que falam que nessa era só veio um profeta. O Montblanc fala que nessa era foi mais que profeta, foi o próprio filho do homem outra vez manifestado, usando um corpo humano, um canal humano, mas foi o mensageiro Elohim novamente entre nós. Amém. Não nessas portas que falam que o anjo forte já desceu. Mentira! O anjo forte não desceu, o anjo forte é a segunda vinda. Amém. Quando o anjo forte descer, acaba o tempo. Senhor. Não essas portas que falam que o Montblanc tem que ressuscitar para pregar, terceira puxada, revelar mistério, o sétimo selo. Não, o Montblanc fala que a terceira puxada já foi revelada. Amém. Foi os Senhor, 7 selos. verdade. Foi os selos ali revelados. Ele fala que o sétimo selo não será dado a conhecer a ninguém, ao público, para que Satanás não faça dano nenhum com isto. Então Deus não recebe dízimo nesse lugar, isso é uma adoração vã, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Senhor. Ali os frutos do campo ofereciam isso para Deus. Aí está, Senhor, eu sei que nós comemos maçãs, Caim fez isso, comemos maçã. Foi aquilo que causou isso, achou que o que tinha causado o pecado era maçã, então Caim foi oferecer maçã. Eu sei que nós comemos maçã, alguns de seus descendentes têm o mesmo tipo de ideia, descendente da serpente. Né? Senhor, verdade. Creio que foi a mesma coisa, ele trouxe as suas maçãs do campo e assim prossegue. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, porque né, o tempo está passando, não vai dar tempo de ler tudo isso aqui não.
Vamos ver aqui, diz que 159, 157, melhor dizendo. Agora Noé e seus filhos, os quais foram. Vamos ver então como que a semente da serpente passou pela arca, tá bom? Como foi? Porque o dilúvio matou todos. Só ficou ali Adão, que era a semente de Deus. E a esposa dele e os filhos dele também, né? E as filhas. Noé, a semente de Noé estava ali. Como que a semente da serpente passou pela arca? Senhor, é verdade. Agora Noé e seus filhos, os quais foram Sem, Cão e Jafé, saíram na linha do justo. Como a semente passou? Como que a semente da serpente passou pela arca? A semente veio na arca. Passou pela arca. Entrou dentro da arca a semente de serpente? Será que entrou como? Será que algum daqueles filhos de Caim conseguiu esconder lá no meio dos bodes, dos coelhos, dos elefantes? Ficou lá disfarçando lá no meio lá? Como foi que passou esse camarada pela arca? Será que ele ficou debaixo lá da comida dos animais? Como que a semente de serpente passou pela arca? A semente veio na arca, exatamente como ela fez no princípio. Como assim? A semente da arca veio na arca exatamente como ela fez no princípio, através da mulher. Através da mulher de novo. Suas esposas, através das esposas. Através daquelas mulheres. Dos filhos de Sem. Melhor, dos filhos de Noé. Das esposas deles. Amém. Suas esposas. Que revelação. Só um profeta para revelar essas coisas. Como que nós recebemos um negócio desse? Amém, Senhor, é verdade. Nós íamos pensar várias coisas. Passou ali, escondeu na arca ali. E passou algum filho de Caim, entrou por ali e ficou ali escondido. Mas a coisa aqui não. Fez através de uma mulher novamente. Suas esposas, eles carregaram a semente de Satanás através da arca. Elas carregaram a semente de Satanás através da arca. Exatamente como ela carregou a semente de Satanás para dar a luz a Caim. Através da mulher. E você coloca essas mulheres na plataforma como pregadoras. A Bíblia condena isso. Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. 1 Coríntios 14, 37, 38, e também Coríntios 14, 34, 35. 1 Timóteo 2, 9. Fala que a mulher não pode ensinar. Amém, Senhor. E também 159. 159. Observe isso agora. Dali então veio Cão com sua esposa e outros. Ele tinha uma maldição colocada sobre ele. De Cão veio Nimrod, o qual construiu a Babilônia. Da Babilônia veio a Igreja Católica, o princípio disto. Isso chegou até Acabe, de Acabe até Judas Iscariote. Você vê, uma está fazendo aqui a genealogia da semente de serpente da arca para cá. Aquilo finalizou no anticristo. E nesse último dia aqui está o espírito anticristo. O espírito anticristo está dizendo: os dias dos milagres passaram. Nessa era foi só filho do homem, filho de Deus, não foi filho do homem. Nessa era só veio um grande profeta, não foi o próprio Elohim, não. Senhor, tem misericórdia. Cristo já voltou, 63. É isso que a semente de serpente está pregando hoje. Senhor. O Espírito de Cristo está dizendo: Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Espírito Anticristo diz: não faz nenhuma diferença se você é batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Se derrama ou se asperge, ou seja o que for. Um dia um pastor disse para mim: irmão, isso tem nada a ver, irmão. Eu falei para ele: a igreja tem que saber o que é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Da mesma forma que sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a noiva tem que ter essa revelação. Qual foi a palavra que manifestou nessa última era?
que foi que aconteceu nessa última era, qual palavra que se cumpriu nessa última era. Amém. Mas eles falam, não, isso aí não tem valor nenhum, não tem necessidade nenhuma. Isso significa a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus é infalível. Amém. E Ele não pode mudar. Eu, Senhor, não mudo. Deus não muda, gente. Né? Deus não muda. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Seja enganado, nós ficam sendo enganados, achando que podem negar a palavra, aumentar e diminuir, e que vão para o céu, assim, que são eleitos assim mesmo. Não seja enganado não, irmãos. Examine a palavra, leia a mensagem, ore a Deus. Porque uma doutrina errada vai te enviar para o inferno. Não importa se você ler a mensagem, se você tem a foto mão branca, isso não vai salvar você não, irmãos. Se você foi enganado de uma doutrina, você está perdido. Por isso que você tem que parar, examinar e ver o que é a palavra de Deus, a mensagem verdadeira de Deus. Satanás quer enganar você. Satanás quer enganar você. Senhor, é verdade. Satanás quer enganar você. Vamos ver aqui também 215. Já estamos quase terminando já. 215. Onde está escrito? Eu quero que você me mostre uma escritura onde isso alguma vez diz que foi uma maçã que comeu a coisa, que começou a coisa. Uma maçã. Algum que tem na Bíblia algum escritura que fala que foi uma maçã, uma pera, uma fruta qualquer. Eu quero que você me mostre que eles comeram maçãs. Eu te mostrarei onde Caim pensou a mesma coisa. E onde sua semente continua a pensar a mesma coisa. Mas a revelação espiritual de Deus prova através da Bíblia que isso foi uma relação sexual entre o homem e a mulher. E legalmente foi daí que vieram os gigantes. Foi aí que veio o seu pecado, foi daí que veio a sua corrupção, foi daí que veio isto. Agora, para terminar, vamos ler alguma coisa aqui na mensagem da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Aqui na página 79, quando começa a explicar sobre a semente da serpente. Se puder ler isso aqui para você entender melhor, a recompensa prometida. Na página 79. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Né? Essa árvore da vida, é claro, é uma pessoa. Quem que é a árvore da vida, gente? Quem sabe quem que é a árvore da vida? Jesus, é o pão da vida. Amém. Se ele é o pão da vida, e a outra árvore era o quê? Era uma outra pessoa também. Satanás. É isso que o Mano trata aqui nessa mensagem. Mas não vai dar para me ler isso aqui tudo, não. Eu vou ler aqui já na página 81, fala: porém o homem e o animal de fato se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto. Mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá no meio do Éden, quando Eva afastou da vida para aceitar a morte. Note o que Deus lhes disse no jardim de Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão sem a participação do homem, então a semente da serpente terá que ser no mesmo padrão, ou seja, outro varão deve nascer sem intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo, que veio por intermédio de Deus, sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também bem conhecido que o pronunciado ferimento da cabeça da serpente foi, em verdade, uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Essa porção da Escritura é a revelação de como a semente a semente literal da serpente foi semeada na terra. Assim como temos o relato de Lucas 1, 26 ao 30, onde é apresentado o exato relato de como a semente da mulher veio a manifestar-se fisicamente, sem intervenção do varão humano. Senhor. Então Gênesis ali 3 mostra como que a serpente, né? Como que a serpente
como que a serpente, literal, a semente literalmente foi semeada na terra. Senhor. Na página 82, antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, a serpente teve esse conhecimento primeiro que ele. E o que nasceu disso foi Caim. Caim era nascido gerado do maligno. O Espírito Santo em João não poderia, né, chamar ele de Adão de maligno. E assim prossegue aqui. Deixa eu ver aqui. Note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato do nascimento de Caim. Abel e Sete. E aconteceu Adão e Eva, mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais seu irmão Abel. E tornou Deus a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal através de Adão. Uma vez que a Bíblia é exata e perfeita, a palavra de Deus, isso não é um erro, mas um testemunho para a nossa iluminação. Uma vez que 3 filhos nasceram, provenientes de 2 atos de Adão, você fica sabendo positivamente que um desses 3 não era filho de Adão. Você vê ali, Adão, né, Eva teve um parto e gerou, né, foi filhos gêmeos ali, na verdade. Deus testemunhou isso dessa exata maneira para nos mostrar algo. Amém. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos gêmeos, provenientes de distintas fecundações. E conheceu Adão, Gênesis 4, e conheceu Adão, Eva, e Eva teve Caim, e depois fala, e teve Abel. Né? Fala de uma relação e fala de 2 filhos. Ou seja, é claro, teve uma outra pessoa ali, que foi a serpente que andou com Eva. Né? Antes de Adão, ela teve grávida de gêmeos, com a concepção de Caim. Né? E esse é um fato muito conhecido, né? Que tem aí mulheres com... Né? Que tem filhos gêmeos aí, né? No mundo aí, de 2 pais diferentes. Então isso é uma coisa, né? Que aconteceu. Então tem muita coisa para ler aqui, mas não vai dar para ler agora. Mas se você quiser ler, a carta da igreja de Éfeso. Amém. Éfeso, em sua página 83. Agora estou aqui. Mas vamos ficar por aqui então. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer uma oração e finalizar o culto. Amém. Se precisar, nós estaremos voltando com esse assunto outra vez. Senhor Deus, damos graça Sim, pela sua palavra. Amém. Ó Pai Celestial. Senhor, te agradecemos, Pai. Sim, Por tudo que tem nos dado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Amém, Senhor. Agora, Deus, nos despeça em paz para nossos lares, ó Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã. Nos dê uma boa semana na Tua presença, ó Deus. Ó Pai, No trabalho, na escola. Seja com cada um, que precisamos dar o testemunho da Tua palavra desta era. Para que o Senhor fez nesta era, Deus. Ajuda-nos a ser forte e dar o testemunho verdadeiro da Sua palavra. E revela a Tua palavra sobre cada um, Pai. Sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Revela, Pai, aos eleitos da Tua palavra. Senhor, Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.